faremos hoje um resumo sobre tudo o que diz respeito aos prazos legais para a conclusão de inquéritos policiais no Brasil, abordando o assunto por tipo de crime, por autoridade policial e considerando situações do investigado, se preso ou se solto, exaurindo o tema. Pelo Código de Processo Penal, ou seja, pela regra geral, diz que o inquérito policial deve ser concluído em até 10 dias, se o investigado estiver preso, ou em até 30 dias, se solto. Mas em ambos os casos há a possibilidade de prorrogação por decisão judicial, desde que a autoridade policial apresente justificativas concretas. Em se tratando de crimes federais, o prazo para a conclusão do inquérito policial, o investigado preso, é de até 15 dias e, se solto, de até 30 dias. Em ambos os casos, prorrogáveis por deliberação judicial, desde que o delegado fundamentadamente assim o requeira. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, o inquérito policial deverá ser concluído em até 30 dias se o investigado estiver preso, em até 90 dias se estiver solto. Também com possibilidade de prorrogação judicial, na hipótese da autoridade policial apresentar justificativas da necessidade de dilação de prazo para a instrução do inquérito. Mas atenção, quando se tratar de crime contra a economia popular, esteja o investigado preso ou solto, o inquérito deverá ser encerrado em até 10 dias. Contudo, em se tratando de inquérito policial militar, caso o investigado esteja preso, o inquérito deverá ser encerrado em até 20 dias. Se solto, em até 40 dias. E em ambos os casos, a prorrogação é de até 20 dias apenas. Também por decisão judicial fundamentada nesse sentido. Mas, nos crimes eleitorais, por força de resolução do Tribunal Superior Eleitoral, quando estivermos diante de investigado preso, o inquérito deverá ser concluído em até 10 dias ou em até 30 dias em se tratando de investigado solto, com possibilidade de prorrogação por deliberação judicial desde que o delegado assim requisite fundamentadamente. E vale lembrar que os prazos são impróprios, o que significa que o descumprimento não enseja automaticamente a anulação da investigação ou o relaxamento da prisão. Sendo que, em se tratando de investigado preso e inquérito cujo prazo esteja vencido, tem lugar a judicialização de habeas corpus, a fim de obter o relaxamento da prisão cautelar. Mas não se trata de uma consequência automática, porque a autoridade judicial deverá oficiar a autoridade policial para saber o porquê do excesso de prazo. E, a depender da justificativa, poderá decidir pela manutenção da prisão ou pela expedição de alvará de soltura. O Ministério Público, como custos legis, ou seja, como fiscal da lei, sempre opinará quando o delegado representar o juiz. Agora, veja que, em relação à contagem dos prazos, aplicam-se as regras gerais do CPP. Então, no caso de investigados presos, é contado o dia da prisão. Agora, para os soltos, ignora-se o primeiro dia, mas soma-se o último, considerando também finais de semana e feriados. E vale lembrar que os prazos não são, em nenhum caso, engessados, pois são sempre até uma determinada quantidade de dias, até. O que significa isso? O juiz, por ocasião da audiência de custódia, por exemplo, pode fixar um prazo diferente, desde que não maior que o máximo previsto em lei para investigados presos. Por exemplo, situação de tráfico de drogas tem até 30 dias para o inquérito ser encerrado, em se tratando de investigado preso. Mas o juiz, quando comunicado da prisão em flagrante, por ocasião da audiência de custódia, pode fixar um prazo de até 15 dias para a autoridade policial concluir a investigação. E lembremos que existe uma resolução que autoriza a autoridade policial a conseguir as autorizações para concessão de prazo, para dilação de prazo, diretamente com o Ministério Público, desde que
a autoridade judicial assim delibere.